Ok, galerinha, tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês, viu? Bom, como eu havia prometido, vocês já copiaram tudo, né? Então, vamos lá. Frase, oração e período. Se a aula ficar muito longa, eu vou dar só frase e oração e em outra aula eu dou o período. Mas se não ficar muito grande, a gente termina nesse vídeo só, tá? Vamos lá, vamos começar. Frase. O que é frase? Vamos conceituar o que é frase, tá? É todo e qualquer enunciado de sentido completo, tanto na fala como na escrita. O que eu quero dizer de sentido completo? Se um enunciado tiver sentido, ele será uma frase. E isso não depende de tantas palavras, certo? Apenas um enunciado com uma palavra, se ele tiver um sentido completo, com certeza ele será uma frase. Por exemplo, vou dizer aqui para vocês, olha, uma palavra só, mas é uma frase. Se eu disser socorro, todo mundo entendeu que é alguém pedindo ajuda, né? Então essa palavra socorro com uma pontuação de exclamação, então isso quer dizer que é uma frase, tá? Então uma frase não é formada apenas por palavras, também pode ser formada por apenas uma palavra. O importante é que haja sentido completo. Se você tiver uma frase grande com várias palavras sem sentido nenhum, então não é uma frase, tá? Se você botar coisas aleatórias. Eu estava a cair do jantar e passei mal. Então não faz sentido nenhum, né? Então não é uma frase. Então vamos lá, vamos para frente. Existem dois tipos de frase, tá? O primeiro tipo de frase é a frase nominal. E o segundo tipo é a frase verbal. Qual a diferença entre os dois? Bom, a frase nominal será uma frase que não tem verbo, tá? Ela não tem verbo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Que mulher bonita. Você vê que não existe verbo aí, né? Bonita é um adjetivo, mulher é, é um substantivo, né? Então, pessoal, aqui nós temos uma frase nominal, que é uma frase que tem sentido completo, né? Mas não tem verbo, beleza? E a frase verbal, vamos ver mais um exemplo aqui. Olha, cachorro inteligente, hein? Você vê que não tem um verbo aí, né? Mas faz sentido, então tem um sentido completo. Então é uma frase, tá? E a frase verbal? A frase verbal será aquela que contém um verbo, tá? Contém um verbo. Olha lá, olha. A mulher é bonita, né? A mulher é bonita. Quem é o verbo ali? É, né? O verbo ser, né? Então, verbo ser. Então, a mulher é bonita. Isso é uma frase verbal, porque contém um verbo, tá? Outro exemplo. Este cachorro é inteligente. Olha lá de novo o verbo ser, né? É. Este cachorro é inteligente. Então, nós temos aí uma frase verbal. Então, frase nominal é uma frase que não contém verbo e uma frase verbal é uma frase que contém verbo, ok? Vamos para frente. Vamos ver agora o que é oração. Conceituando o que é oração, é todo e qualquer enunciado de sentido completo e que há presença de um verbo ou locução verbal. Vamos entender isso aí. É todo e qualquer enunciado de sentido completo, né? Mesmo coisa que uma frase, né? Só que esse é obrigatório, a oração é obrigatória que tenha um verbo ou locução verbal, tá? Vamos ver aqui exemplo. Primeiro exemplo, este caderno está velho. Então, este caderno está, ó, o verbo aí, verbo está. Este caderno está velho. Outro exemplo, eu viajo todos os dias. Tá vendo aí? Eu tenho o verbo viajar, né? Eu viajo todos os dias. Beleza? Aí você me pergunta, professor, então qual é a diferença entre frase e oração? Vamos ver agora. Toda oração é uma frase, certo? Toda oração é uma frase, pois possui sentido e tem um verbo, né? Então, oração tem que ter verbo. Então, toda oração é uma frase. Mas
nem toda frase é uma oração, certo? Por quê? Porque eu falei para vocês que existem também a frase nominal, que não tem verbo, né? Então, se não tem verbo, então não pode ser oração, certo? Vou dar um exemplo aqui, ó, de frase nominal, né? Que não tem verbo. Olha lá, fogo! Todo mundo já sabe que está acontecendo um incêndio. Então, aí nós temos uma frase que tem um sentido completo, que todo mundo entende, tá? Outra, que bola leve. Veja só, não temos um verbo aí, né? Só tem que bola leve, certo? Então não tem verbo, então é só uma frase. E muito bonito isso, hein? Muito bonito isso, hein? Também não temos verbo, então é oração. Então, para resumir, toda oração é uma frase, pois possui sentido e possui verbo. Mas nem toda frase é oração, tá? Como essas frases aqui que não tem verbo, então não é oração. Essa é a diferença. Beleza? Entendido? Vamos para frente? Período. Finalmente, período. Olha lá. Período é formado por uma ou mais orações, tendo no seu todo um sentido completo. Certo? Ela vai ser, ou seja, uma oração, ela pode ser uma oração com um verbo, vai ser um período, né? Tranquilo. Mas quando tem mais de uma oração, então todo o do contexto tem que ter sentido completo. O período também pode ser simples ou composto. Vamos ver aqui. Olha lá, período simples é formado por apenas uma oração, certo? Exemplo, o almoço hoje será um assado. Esse é um período. E como é que eu identifico que é um período? Pelo ponto final ali, ó. O almoço hoje será um assado. Ponto. Então isso aí é um período, certo? E é uma oração porque temos ali ó, o almoço hoje será, né? Verbo ser. Beleza? Então o almoço hoje será um assado. É uma oração, claro, e também é um período porque eu terminei ali, ó. Ponto, certo? Segundo exemplo, crianças precisam de amor e disciplina. Período e ponto lá, né? Ponto. Então, terminei ali o ponto, então é um período. É um período simples ou composto? Ele é um período simples. Olha lá, crianças precisam de amor e disciplina. Tem apenas um verbo que é precisam, tá? Verbo precisar. Crianças precisam de amor e disciplina. É uma oração e também é um período porque eu acabei ali, é ponto, tá? Leandro é um menino encantador. Olha lá, Leandro é um menino encantador. Leandro é. Esse é o verbo que? Ser, né? Então, nós temos aí um período, tá? Então, como eu falei ainda agora, período simples é formado por apenas uma oração. Uma oração que tem que ter o quê? Verbo, né? Então, período é formado por uma oração. E período composto é formado por uma ou mais orações que estabelecem sentido entre si, né? Não pode ser coisa aleatória, tem que ser um contexto que faça sentido, uma complementando a outra. Por exemplo, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Olha só, quanto mais eu estudo, verbo estudar. Tem um verbo aí, né? Vírgula, mais eu aprendo. Então, continuidade ali da primeira oração, né? Da primeira oração. Qual é a primeira oração? Quanto mais eu estudo. Qual é a segunda? Mais eu aprendo. Por quê? Porque na primeira oração aqui nós temos o verbo estudar. E na segunda nós temos o verbo aprender. Vai lá. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Verbo estudar e verbo aprender. Então nós temos aqui o quê? Dois verbos. Então é um período composto, tá? Período composto. Outro exemplo. Comprarei aquela bola para presentear meu filho. Comprarei aquela bola. Comprarei é o quê? Verbo comprar, né? Então já temos um verbo aí. Comprarei aquela bola para presentear. Ó, verbo presentear. Para presentear meu filho. Dar de presente, né? Então comprarei aquela bola para presentear meu filho. Então nós temos quantos verbos? Comprarei e presentear. Dois verbos, então, é período composto. Certo? Sendo que eu esqueci de botar um ponto ali, né? Meu filho, ponto. Que aí sinaliza que é o período, tá? E por fim, cheguei, dancei, namorei e mostrei a todos como se curte a vida. Olha só esse período. Nós temos quantos verbos ali?
cheguei, verbo chegar, dancei, verbo dançar, namorei, verbo namorar, e mostrei, né? E mostrei. Só aí nós temos 4 verbos. Aí continuando, a todos como se curte, olha aí, verbo curtir, mais 5 verbos, né? Então, 5 verbos temos nesse período. Então, período composto, né? Tem mais de... Então, quando você quiser descobrir quantos períodos tem em um... quantos períodos tem num contexto assim, é só você contar quantos verbos tem no período, tá? Então, ali, ó, na primeira oração lá, o almoço hoje será um assado. Só tem o quê? Um verbo será, verbo ser, né? Então, um verbo ser. Então, se tem um verbo só e termina lá com ponto, então período simples, porque tem apenas um verbo. Voltando para o lado de cá, ó, quanto mais eu estudo, estudar, um verbo, mais eu aprendo, aprender, verbo. Então, tem 2. Tem mais de um. Se tiver mais de um, então é período composto. Beleza? Entendido? Fácil? Valeu, pessoal. Grande beijo para vocês. Até a próxima aula.